Hoje nós vamos continuar o assunto de inventário e partilha e vamos falar sobre o cônjuge meieiro e herdeiro. Cônjuge herdeiro existe? Vamos ver. Antes de começar esse assunto, faça a sua inscrição no nosso canal e deixe o seu like. O cônjuge meieiro e herdeiro é uma figura que foi criada em 2002 no Código Civil atual, o artigo 1829. Por que foi criada essa medida? Historicamente falando, no Código de 1916 não existia essa situação do cônjuge meieiro e herdeiro. Em 1977 foi promulgada a Lei do Divórcio, de um projeto do senador Nelson Carneiro. Nesse projeto, alterou-se toda a filosofia da família brasileira, porque até então só existia a separação do casamento através da separação amigável, consensual ou litigiosa, e as pessoas se tornavam desquitadas, não cumpriam os laços matrimoniais nem patrimoniais. Com o projeto do divórcio, essa situação houve total mudança. E mudou também o tipo de regime de bens que eram aplicados até então, que era o regime de bens de União Universal de Bens. A partir de 1977, o regime passou a ser de União Parcial de Bens. Isso houve uma alteração significativa, mas a situação ainda não estava aparentemente resolvida. Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal. E na Constituição Federal, já veio, no artigo 226, inciso 3º, uma nova situação da união estável. Só que a união estável era apenas para homens e mulheres. Hoje, como sabemos, já houve uma situação mais atualizada, o direito é dinâmico, e hoje é para homens, mulheres, casais homoafetivos, etc. Mas não é nesse assunto que nós vamos tocar. A situação ainda estava por ser resolvida. E em 2002, com a promulgação do novo Código Civil, no artigo 1829, a situação ficou resolvida para esses casais. Então eu vou explicar melhor. O regime de união parcial de bens, existem dois tipos de patrimônio: o particular, que é adquirido até o casamento ou a união estável, e o patrimônio comum, que é adquirido onerosamente durante a constância desse relacionamento ou desse casamento. Inclusive, nós temos um vídeo que fala da comunhão de bens, da separação parcial de bens e da separação total de bens. E essa situação que eu continuando, nós podemos dizer o seguinte, que quando existe o falecimento de um dos cônjuges, que aqui podemos chamar de marido ou mulher, vai ser feito a devida partilha. Essa partilha, a pessoa vai receber, o cônjuge sobrevivente, ou a mulher ou o marido, vai receber 50%, ou seja, a metade do seu patrimônio oneroso, aquele patrimônio que foi adquirido na constância do relacionamento. Na constância do relacionamento. Esse patrimônio oneroso, como eu já falei, ele é dividido em 50%, e os outros 50% são divididos com os herdeiros. Digamos que a pessoa tenha 5 herdeiros necessários. O casal teve 5 filhos, tem 5 herdeiros. Metade é do viúvo ou da viúva. A outra metade são dos herdeiros. Aí você me pergunta, e o patrimônio particular? Como fica a situação do patrimônio particular? Agora sim eu vou responder aquela situação lá de trás. O patrimônio particular, ele também é objeto do inventário e objeto da partilha. Só que a partilha, nesse caso, não é só com 5 herdeiros, são com 6 herdeiros. Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente também participa da partilha. Então são 6 herdeiros. Então vamos recapitular. No patrimônio oneroso, o cônjuge sobrevivente, ele fica com metade do patrimônio. E outra metade é dividido com 5 filhos. São 5 herdeiros. No patrimônio particular,
ele não é dividido com ninguém, não existe meeiro, e sim só herdeiros. Só que não é 5 herdeiros, são 6 herdeiros, porque o cônjuge sobrevivente também é herdeiro. Tem mais uma situação: se tiver vários e vários herdeiros, o artigo 1832 do Código Civil exige que o herdeiro, que é o cônjuge sobrevivente, tenha 1/4 de toda a herança. O restante é dividido entre os demais herdeiros. É importante também falar o seguinte: pessoas acima de 70 anos de idade, ao se casarem ou manterem uma união estável, não podem usar esse tipo de regime, o regime parcial de união. Por quê? Porque o Código Civil já veda essa situação. Acima de 70 anos ele só pode casar ou fazer uma união estável com separação total de bens. E na separação total de bens existe a incomunicabilidade dos bens. Jamais esses bens vão se comunicar, que é de um cônjuge é dele e que é do outro é do outro. Mesmo na morte e na divisão não existe herança. Se você quiser saber mais sobre o assunto, nós temos um artigo e vamos deixar no link aqui na descrição. Então esse é o nosso recado de hoje. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, Advocacia Amaral, e estamos à disposição.